Vamos falar do dia mais feliz que nós tivemos nesse país desde 2016, porque desde 2016 nós não tínhamos uma vitória tão grande quanto tivemos ontem. Ai, ai, agora segure. Governo Agora mais aguenta. perdido, governo mais perdido que filho da puta em Dia dos Pais. A informação que eu tenho, Júnior, é que o Lula não queria mandar o Messias. O Lula estava segurando, as planilhas diziam que a coisa era feia. E o Messias pediu para lutar. Ele disse que queria ir para porradaria, para matar ou para morrer. E o Lula aceitou, foi e se submeteu à maior humilhação da história que um presidente da República já passou desde Floriano Peixoto há 130 anos. Um nome não era rejeitado. Acabou o governo ontem. A verdade é essa, acabou o Então, governo. lembrei que nesta live, há mais de um mês, você falou que o Messias não teria os votos. Aí agora você falou que ele foi, mesmo não tendo os votos, que queria, né, ir pro tudo ou nada. Que estratégia bosta. Que estratégia bosta. Mas tudo bem. Cara, ele acreditou, convencido pelo André Mendonça e pela Michelle, que ele buscaria esses votos dentro do bolsonarismo, tá? Foi por isso que ele foi pro tudo ou nada. Ele achou que daria. Vim dar uma olhada aqui, que deu um barulhinho que alguma coisa desconectou, mas a câmera tá funcionando e o Foi áudio tá aqui. funcionando. Eu deixei Foi aí? ligado. Foi mal, foi mal. Acontece nas melhores famílias. Ele acreditou na Michelle, ele acreditou no André Mendonça e ele achou que daria. Ele subestimou ainda a capacidade de articulação e a vontade de articular contra ele do ministro Alexandre de Moraes. E aí reuniu uma série de coisas, Júnior. Reuniu de um tudo. Reuniu a obstrução da exploração da margem equatorial do Rio Amazonas na questão petrolífera. Isso incomoda demais, demais Davi Alcolumbre. O Alcolumbre está calculando ficar bilionário com essa brincadeira da exploração da margem equatorial do Amazonas, lá do poço petrolífero que tem por lá. E o governo Lula, através de Marina Silva, pelos 4 anos, só obstruiu a exploração. A AGU foi utilizada para obstruir a exploração, entrando com uma série de ações junto a ONGs, então pesou isso também. Pesou o antissemitismo explícito do governo Lula por 4 anos. É um governo claramente anti-Israel, é um governo antissemita, é um governo que apoia movimentos terroristas, é um movimento que acolhe terroristas, é um governo que o Alckmin estava do lado de todo mundo que morreu na guerra do Irã, Júnior. Ele foi lá para a posse do cara e sentou na primeira fileira ao lado da fina flor do terrorismo internacional. Então, esse governo comprou uma briga com a comunidade judaica, da qual fazem parte nomes como Davi Alcolumbre e Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. O Wagner que foi visto sorrindo e abraçando o Alcolumbre assim que o resultado foi proclamado. Faltaram 9 votos. Cara, 32 votos é muito pouco. É quase situação. O Senado, deixa eu fazer uma conta aqui rápida. Eu só quero fazer uma conta rápida aqui. O Senado tem 81 senadores. Não, ainda tá mais ou menos salvo o Lula. Eu tô fazendo conta pro impeachment, que precisaria de 2/3. Ainda sobrevive. Cara, não sobrevive. Não, sobrevive. Ainda sobrevive. Mas tá começando a ficar perigoso até num eventual impeachment. 32 votos. Que fiasco. Que fiasco. Já se viu fiasco em operação política, mas esse do Messias supera todo e qualquer fiasco que eu já tenha visto na minha vida. E por fim, tem um negócio que hoje quem traz a informação é a jornalista Malu Gaspar da Globo. E Malu Gaspar é jornalista com J maiúsculo, tá? De um tipo que tá cada vez mais raro. É do time de Renato Lopré, é do time de jornalista, sério mesmo. Não garota de programa, estilo a Dani Lima, que fazia programas na Globo, agora faz programa no UOL, fez programas na CNN um tempo. Não, a Malu Gaspar é jornalista. E ela Vai traz a ficar na informação light. de que. Vai ficar na light. Eu tô super na light, Júnior. Tô super na light. É esse vídeo aqui O, que você tá falando? eu não tô conseguindo ver o retorno aqui, mas deve ser esse mesmo. Vamos ver? Já pra Pode colocar. contextualizar o que você tá falando? Só deixa eu colocar o som aqui no output. Tem mais um ponto em relação ao caso Master que eu acho que vale mencionar. Eu aposto com todos aqui que daqui por diante você não vai ver mais bolsonarista falando em CPI do Master. Acabou essa conversa, né? Você pode saber que teve... o que eu ouvi ontem foi que houve várias conversas de bastidores, conversas fechadas,
com líderes da oposição, Alcolumbre, senadores que também, em paralelo a essa pauta de impeachment do STF, vinham defendendo a CPI do Master, e um dos pontos que foi colocado foi esse, até inclusive a um dos parlamentares com quem o Davi conversou no dia de ontem, ele disse, faça o seu papel que eu faço o meu. O que é o seu papel? Me ajuda, é o famoso me ajuda a te ajudar. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. E aí, ao longo do dia, ele começou a mandar mensagens para os senadores dizendo, derrotamos o governo. Na verdade, André, de manhã já me ligou um aliado aí do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, dizendo, olha, conseguimos. Eu mesmo não acreditei muito. Falei, nossa, mas 11 da manhã o cara já derrotou o Lula. Mas eles estavam certos, eles já sabiam do que tinha acontecido. Porque ao longo dos dias anteriores, essas conversas foram ocorrendo com base nesse toma lá da cá, o Alcolumbre não quer mais ouvir falar em CPI do Master, ele vai atuar aí para vetar o veto do presidente à dosimetria e vai tocar sua vida, que não quer saber do Master. Do lado do Alexandre de Moraes, a mesma coisa. Você pode até se perguntar, poxa, por que o Alexandre de Moraes vai fazer uma aliança com Alcolumbre e Flávio Bolsonaro nesse momento, sendo que ele pode ser um alvo de impeachment, né? Se você for olhar a crise hoje, ele é um dos principais personagens da crise, é um dos principais alvos de pedidos de impeachment. Tem um cálculo aí, uma estratégia feita muito cuidadosamente em 2 etapas. Primeiro, ele resolve o problema dele no Supremo com o caso Master. Era muito claro para o Alexandre de Moraes que hoje no Supremo, com essa divisão 5-5, às vezes 6-4, dependendo do 6-4 a favor do Mendonça, dependendo do caso, né? A coisa varia muito, ele não precisava do Messias no Supremo. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, do ponto de vista dele, era tirar do Supremo alguém que poderia vir a Eita. Travou? Acabou aqui, mas aí, enfim. Ela fala Cara, que tem... eu vou dizer pra gente ter um cuidado, e eu sei que a tentação é grande de comprar a história inteira. Vou voltar ao início do meu raciocínio. Malu Gaspar é jornalista com J maiúsculo e ela pura. Ela tá reportando o que ela ouviu das fontes dela. Dito isso, é preciso ter cuidado com essa narrativa de que acertaram o enterro do caso Master, porque tá muito difícil enterrar. Deixa eu dizer primeiro o que eu penso sobre CPI nesse atual contexto. Nós estamos em ano eleitoral. Todo mundo em Brasília sabe como o Congresso não funciona em ano eleitoral. No normal, não tem aprovação de pauta complexa nenhuma, não tem grandes temas, grandes negociações se tornam muito difíceis porque os deputados e senadores estão nas suas bases. Boa parte dos senadores são candidatos ao governo, outra parte está cuidando das suas bases para garantir a reprodução dos seus mandatos, para eleger deputado, para eleger bancada. Então, as coisas não andam em Brasília em ano eleitoral. Não era uma CPI que ia resolver o caso Master, que é um caso que não está rodando em CPI. É só a gente pensar nisso. Não foi uma denúncia política que desvendou o caso Master. O que você tem é uma descoberta dos órgãos reguladores, é o Banco Central agindo de maneira independente, e depois disso, do ponto de vista da opinião pública, teve um único grupo que tratou desse tema, Júnior. Eu não sei se você conhece o grupo, mas foi o único que tratou. Porque o Banco Master é um escândalo pluripartidário e sem cor ideológica, ele é ambidestro. Ele pega de bolsonaristas como Ciro Nogueira, vários outros ali, a turma que operava o BRB, até petistas, o governo da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa, ele pega todo mundo. Então, vamos recordar, Banco Master não passou por CPI, não dependeu da ação do Supremo, que não consegue controlar a PF, que está operando, o Vorcaro está preso e tentando negociar uma delação premiada, a coisa já fugiu de controle. Não é um acordão do Flávio com o Alexandre, enterrando essa CPI, que vai matar o caso. Tá todo mundo dando por certo hoje que o caso agora sim, agora vai, agora morreu, nada acontece, feijoada, e eu vou dizer para vocês, o Master tá longe de ter terminado. Contaminou o sistema financeiro, contaminou o sistema bancário, e os interesses que ainda empurram para que o Master não termine em feijoada são muito grandes.
não vai terminar porque o Flávio apertou a mão do Alexandre. Eu vou colocar agora uma notícia da CNN, mas rapidinho. CNN que tem escondido, né? Aquele vídeo da CNN comentando a última pesquisa virou piada, né? Virou Faço piada. questão de deixar registrado aqui, eu já falei isso nas minhas redes sociais. O Rubens Menin era sócio de Daniel Vorcaro, Daniel Vorcaro era sócio do Menin no Atlético Mineiro também, e eles estão putos com o caso Master. O problema da CNN com o Renan Santos é só o caso Master, não tem nada além disso. Então vamos ver. Agora, daqui a pouco a gente vai... Por último a gente fala do Renan, então. Só pra gente fechar essa questão do Messias e Flávio, tem essa notícia aqui, ó. Que deixou todo mundo puto, inclusive os lealistas do Flávio. Tá o Paulo Figueiredo emputecido com isso, tá até o Constantino emputecido, tá todo mundo emputecido com isso. Flávio não descarta Pacheco e diz ter vários nomes para indicar o STF. Porque é muito cuquismo, né, o bolsonarismo. Eles lutam, não, aí o antissistema luta pra vir o Flávio e não, vou colocar o Pacheco. É muito... imagina, Cara, ele vai ter 3 se ele ganhar. Isso é algo que o Renan vai ter que abordar na presidência, porque é um negócio... E vou ser justo aqui, vou fazer uma autocrítica. Até mesmo nós do MBL, a nova direita, contribuímos para isso. O Brasil destruiu a força do executivo. Nós precisamos recuperar a força do executivo no governo Renan Santos. Não dá para o presidente ser um office boy de luxo do Supremo, do Senado, do Centrão, de acordos espúrios, de ladrão, de vagabundo, de gente da pior espécie. Não dá para o presidente ser um palhaço que só cumpre ordens dessa gente. Não dá. E a nova república normalizou isso. O presidente é no máximo um síndico que distribui benesses entre seus amigos no condomínio. Não dá, cara. Não há democracia. Isso não é democrático. Países como o nosso valorizam muito mais a presidência da república. É por isso que nós rejeitamos parlamentarismo 2 vezes. Nós não temos relação com partido político. Nós temos relações com líderes políticos. E aí, o maior de todos é o presidente. Chega na hora que o cara ganha a eleição, o cara não governa. O cara fica refém de Senado, de Câmara, de STF, de arranjos espúrios locais. Não dá, não tem como. O Brasil não vai mudar nunca enquanto a presidência for essa piada. E o Flávio é isso, Júnior, porque ele é beneficiário disso, porque ele cresceu nesse sistema, que ele realmente acha isso normal. Ele cresceu numa Assembleia Legislativa do Rio que o governador é refém de uma Assembleia que é composta essencialmente por bandidos, como mostram as seguidas operações policiais. É o cara ligado ao Comando Vermelho, é o cara ligado ao TCP, é o cara ligado à milícia, é só bandido. E o governador do Rio é refém desses caras. O Flávio iniciou a carreira política dele por lá. De lá ele foi para Brasília, operou o Centrão no Senado esses 8 anos e não à toa foi escolhido pelo pai dele. Ele representa muito o que... O Flávio é a cara do sistema, tanto quanto o Lula. Só que bem mais novo, bem mais jovem. Mas é sistema. É uma tentativa de renovação do Centrão. O Hugo Mota representa isso na Câmara, Alcolumbre representa isso no Senado. É uma geração que em idade pode até ser mais jovem, mas as práticas são dos bisavós deles, que distribuíam o poder como se fossem feudos pessoais, capitanias pessoais, e o Flávio, a candidatura dele representa muito isso. Por isso que ele se sente confortável para dizer coisas como essa. Ele tá cagando para a militância dele. Ele tá preocupado que o sistema não atrapalhe muito a campanha, que o Supremo não atrapalhe muito, que ele chegue lá, seja presidente, desfrute dos 4 anos dele morando em palácio, sendo atendido por uma mega estrutura, vivendo bem, confortavelmente, ganhando os pila dele, daqui a pouco comprando outra mansão, como ele fez assim que se tornou senador, comprou uma mansão em Brasília caríssima, com financiamento público do BRB, esse mesmo BRB atolado lá. Outra coisa, já parou pra pensar? A roubalheira. Se o Flávio ganhar, imagina, o Flávio ganhou, e bem ganhado. Acho que não vai ter um período de maior roubalheira na história do Brasil. Banco Master vai ser brincadeira de criança. Petrolão vai ser brincadeira de criança. Porque não vai ter... O que vai ter? Que não vai ter controle externo nenhum. Porque o que faria o controle externo, que é a direita, vai estar atolado até o pescoço nisso aí. Não vai ter controle externo. Não. O Centrão vai estar muito mais empoderado que o Flávio lá, porque vai ser um nome... É o Centrão governando o país. Vamos falar a verdade. 4 ministros no Supremo, bicho. 4 ministros no Supremo. Cara, assim, que fase. Que doideira, cara. Assim,
É um clima muito ruim. Assim, eu não vou subestimar o governo Lula, não vou subestimar o PT, né? Porque não tem como subestimar. Mas péssimo, horrível esse começo de ano. Erro Ninguém atrás de erro, ganha cara. 5 eleições presidenciais no Brasil sendo amador, né? É. Isso é fato. Não dá pra gente subestimar nunca. Dito isso, é sempre bom lembrar, times vivem em grandes fases e as fases passam. Craques tem o começo da carreira, tem o apogeu, o tal do Prime, que a geração Z adora falar, e tem o declínio físico, cognitivo, de tudo. Me parece que o PT vive sua era de declínio. Seu craque não está no Prime, os grandes jogadores não estão, nenhum deles está no Prime. Zé Dirceu tem 80 anos. Tá longe de estar no Prime. Não é o único. Genuíno. Cara, o Genuíno foi substituído pelo irmão que foi pego com dinheiro na cueca na época do mensalão. Lembra dos dólares na cueca do Zé Guimarães? Uhum. É o cara que cuida da articulação do governo, é o cara que respondeu pela derrota de ontem. Esse é o cara que substituiu o Genuíno, que era um formulador intelectual, que era um pensador. Grande quadro. Respeito demais o José Genuíno. O Genuíno se retirou? Cara, ele foi preso, ele foi afastado da presidência do PT, ele parou de disputar a eleição, ele quase morreu, ele teve um infarto no auge ali dos problemas judiciais dele, e ele tá cuidando dele. Palocci, ninguém sabe que fim levou, eu sei, ele tá na fazenda dele em Ribeirão. Mas o Palocci, ele é pessoa não grata, né? Ele foi um dos únicos que entregou todo mundo, ou não? Sim, foi o único. Não, um dos únicos não, foi o único. O único que entregou todo mundo, né, cara? Era o cara dos mercados, era o cara da articulação financeira. Você vai olhando tudo que o PT perdeu ao longo dos anos. João Santana foi substituído pelo Sidônio, só que o João Santana, isso é outra coisa que a galera sempre superestimou o marqueteiro, e eu brigo sobre isso desde a época do Duda Mendonça. E o Duda Mendonça elegeu o Lula. Ué, se ele elegeu o presidente, por que não foi ele? Se o cara se a participação dele é tão decisiva, por que não era ele o candidato ao invés do Lula? Se subestima muito o líder político no Brasil, Júnior, e se superestima demais marqueteiro, e tá falando aqui alguém que ganhou a vida como marqueteiro durante longos anos. Eu poderia estar... não, mas marqueteiro é importante, ajuda, mas o backstage é tão importante quanto. Basta comparar o João Santana do PT em 2014 com o João Santana do Ciro Gomes em 2022. É isso que eu ia falar. O Santana pagou, assim, uma fortuna pro Santana em 2022, fez o quê? Quantos por cento ele fez, Ciro? Menos de 4. 3 nos quebrados. Foi nada. Não, campanha desastrosa. Ele conseguiu queimar todo o capital político que ele tinha acumulado em 2018, todo. Ele fez 12 em 2018. Ele diminuiu 4 vezes a votação, praticamente. E vamos falar, 2018, a campanha que deu certo e que pegou tração foi a campanha do Carluxo. A campanha do... Sim. Esqueci o nome do cara lá, é depois pro segundo turno pra ficar bonitinha pra TV. É isso que foi. E não tinha nada de extraordinário. Não. Era gravado dentro da casa do Paulo Marinho, no Rio de Janeiro, um negócio basicão, câmera de take único, e era isso. Fizeram um feijão com arroz bem feito pra não ficar feio, e foi isso. Não tinha nada de extraordinário. Campanha de verdade existiu na rede. Exato. 2022... Conheço outro candidato agora que tá fazendo algo bem parecido, sabe? Conheço também. Conheço. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.